Olá, meu nome é Carol e vamos pra tag dos livros curtinhos. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e gostar do que eu produzo por aqui e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de tags. Bom, eu vi essa tag lá no canal Check-in Literário. Ele fez essa tag junto com o Instagram da Mariana. Eu vou deixar o link dos dois lá na descrição. E eu achei essa tag perfeita pra mim, porque a tag dos calhamaços não dava. Eu não sou uma pessoa que lê calhamaços, eu sou uma pessoa que realmente lê livros curtos, né? A ansiedade bate aqui, então nós lemos livros curtos. E é possível fazer grandes obras, livros excelentes em não tantas páginas, em poucas páginas. Você tem livros muito bons em poucas páginas. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu consegui selecionar poucos livros, roubei pouco dessa vez, né? O que é um milagre. E vocês vão ver como é possível mesmo você ler muita coisa boa em livros curtos. Espero que vocês gostem. O menor livro da sua estante. Bom, se a gente for falar de literatura no geral, eu tenho os meus livros de literatura de cordel, que são realmente bem fininhos, poucas páginas, mas, né, eu tô em processo de mudança, então eu não sei aonde eu enfiei esses livros, porque eles ficavam em caixas, né, não dava pra ficar na estante, porque eles iam se perder de qualquer forma. Mas livro, assim, em tamanho mesmo, ele tem 84 páginas, 85, ele é um livro de poema, ele custou R$4 na época. Isso faz bastante tempo, foi no Sebo Raridades que eu frequentava bastante, que é o Song of Myself, do Walt Whitman, nessa edição da Penguin Classic, que eu acho que em português fica Canção de Mim Mesmo, não tenho bem certeza, eu vou deixar lá na descrição a versão em português. Se eu não me engano, tem pro Kindle Unlimited, mas as coisas do Walt Whitman são maravilhosas. Tem o Folhas na Relva também, que é muito bom, que eu estudei na faculdade. Isso aqui eu comprei há muitos anos mesmo, eu não tenho noção de quanto tempo, e a letra até que tá boa, mas ele é um livro, ó, do tamanho, praticamente do tamanho da palma da minha mão, e tem menos de 100 páginas, então acho que atualmente é o menor livro da minha estante. 2. Um livro que mesmo pequeno deu ressaca literária. Cara, livro pra dar ressaca em mim é raro, mas um livro assim que me deixou... Primeiro que foi um livro curto, que todo mundo diz, não, é um livro curtinho pra você ler em um dia. Não, você lê em uma sentada. Eu levei 2 dias pra ler um livro de menos de 100 páginas, que eu já li livro de 400 páginas num dia. Mas esse aqui, com os textos de apoio, tem 92 páginas, eu levei 2 dias, e foram 2 dias assim, refletindo, sabe? Foi um texto intenso, que foi A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Esse pela editora 34, inclusive, os textos de apoio estão excelentes. E, cara, é o tipo do livro que eu quero fazer resenha algum dia, porque dos russos eu acho que o Tolstói tem o texto super fluido, mas ele tem uma carga ali reflexiva muito potente, porque falar da morte não é uma coisa simples, né? E ele vai falar de uma pessoa que sabe que vai morrer, né? E fica ali remoendo isso, né? Uma pessoa que tá doente, que vai ficando doente, vai se preparando pra morte, mas não consegue aceitar essa morte. Então é um negócio assim bem intenso, né? Então assim, foi um texto que eu consegui ler outras coisas, mas eu fiquei com aquele texto remoendo. Então já foi um texto que eu demorei pra ler, né? Porque foi um texto que você vai lendo e já vai refletindo sobre ele, e depois você continua remoendo, né? Como diz o povo, ruminando esse texto, sabe? Você tem que ficar ali mastigando e depois metabolizando esse texto, porque não é o tipo do texto fácil, não é porque ele é curtinho que vai ser fácil. Número 3, um livro pequeno que desgraça a sua vida. Cara, esse eu vou ter que roubar porque eu tinha, né, você sempre tem vários, mas esses dois aqui, um eu demorei 6 meses pra ler, que é um livro de contos, e o outro eu li rápido porque eu tava no e-book. Rápido em termos, né, porque uma parte eu li com os olhos e a outra parte eu li com os ouvidos, que eu tive a ajuda da Alexa, mas só que eu gostei tanto que eu comprei a versão dele física, porque
porque é um livro que eu pretendo reler. O primeiro é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que são contos e tem 114 páginas. Ele vai falar das vivências ali de mulheres pretas, né? Especialmente em comunidades da periferia. E assim, é desgraçamento puro, porque a gente sabe que não são vivências nada fáceis. Aqui não são só comunidades, porque tem, agora que eu me lembrei, tem mulheres pretas em situações ali mais confortáveis financeiramente, né? Se eu não me engano, aqui tem também. Mas, sendo pessoas pretas, essas vivências continuam não sendo fáceis. O fato de você ter uma cor diferente da branca já dificulta a sua vida. Então, assim, mas a maioria das vivências encontradas aqui são de comunidades periféricas. E, cara, é um negócio muito intenso de se ler, assim, que você sente fisicamente, sabe? Pelo menos eu senti fisicamente, eu senti ali na boca do estômago, sabe? Você sente reverberar no corpo. É a coisa que eu sempre falo, leitura, pra ser boa, não precisa ser fácil. E é o tipo da leitura, eu não vou dizer necessária, sabe? Mas se você quiser compreender melhor o mundo à sua volta, é uma leitura necessária. Ela não é necessária pra quem quer fugir das coisas do mundo. Mas se você quer conhecer o mundo à sua volta, se você quer compreender outras realidades melhor, é sim uma leitura necessária. E ninguém melhor do que a Conceição Evaristo, porque ela ainda faz isso de uma forma muito lírica. Ela consegue dar lirismo nisso, né? É uma leitura pesada, mas bonita. Como ela consegue fazer isso, você não entende, mas ela faz. E aí, eu não gosto muito do termo soco no estômago, mas eu não consigo achar um termo melhor, mas outro soco no estômago foi o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que ele ganhou o Jabuti, não foi? Aqui não tem escrito, não sei se foi publicado antes dele ganhar, mas ele ganhou algum prêmio com esse, eu acho que foi o Jabuti, ou ele foi finalista do Jabuti, alguma coisa assim. Ele tem 189 páginas na página dos agradecimentos. Então, assim, ele é o tipo do livro que, se você quiser entender o racismo estrutural, é o melhor livro de ficção pra te explicar isso. Ele vai pegar na sua mãozinha, contando uma história de ficção, mas que é a história de muita gente que sofre esse racismo estrutural, sabe? O racismo estrutural, meu amigo, é desse jeito. Lógico, não é a mesma história para todo mundo, mas as pessoas que sofrem o racismo estrutural, elas sofrem isso, dessa maneira. Elas passam por situações como essa, situações ou iguais a essa, ou bem parecidas. Então, se depois de um livro desse você não entender como é essa estrutura de racismo, sinto muito, mas eu acho que você tá com dificuldade aí, vai ter que ser desenhado o negócio pra você. Mas esse aqui só falta desenhar mesmo, sabe? Esse é o tipo do livro que, nossa, realmente é bem, sabe? Mas a escrita dele é muito fluida, sabe? E não é bonito. Lógico que não vai ser bonito com um tema desse, mas a história é muito boa. Não é à toa que virou um best-seller, então eu indico demais. Um livro pequeno que merecia mais páginas. E um livro que eu tenho uma resenha aqui, acho que de 2020, que eu adorei fazer, foi o Redemoinho Dia Quente, da Jaride Arraes. É um livro de contos. E a Jaride, ela vai falar sobre o sertão nordestino, o sertão do Ceará, ali na região de Juazeiro do Norte. E, cara, pra mim, pelo menos, como filha de cearense, meu pai é da capital, mas muita coisa ali me remeteu à infância, né? Às vezes que eu viajava ali pro Ceará e tal, porque a gente, querendo ou não, viajava um pouco ali ao redor da capital, né? Então, muitas palavras, muitas situações ali bem parecidas. Lógico, aqui são vivências de mulheres. É bom frisar isso, são vivências de mulheres nessa região, então são vivências muito diversas, elas vão passar por muitas coisas. Tem contos que você gosta mais, outros menos, mas é o tipo do livro que você queria que os contos fossem maiores. Você fala, já acabou? Mas ela puxa você já no início do conto, que você mergulha mesmo, sabe? Você não se dá conta de que o conto acabou. Quando o conto acaba, você fala, ué, já? Sabe? É muito bom. Eu fiquei apaixonada por essa autora por causa desse livro. E aí já adquiri as outras obras dela. Um livro que, mesmo pequeno, foi difícil de entender. Não é que foi difícil, mas é que as ideias desse livro estão tão
tão acima da minha compreensão ainda, que eu acho que eu preciso ler mais coisas desse autor, entender mais coisas da cosmovisão indígena, sabe? Que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Parece que minha cabeça explodiu, porque a visão que ele tem de mundo, que ele tem acerca de como a humanidade está hoje, de como a humanidade está agindo e de como a humanidade deveria agir, tá muito acima da minha compreensão ainda. Tipo, eu entendi, mas tinha hora que eu tinha que voltar e é isso mesmo, sabe? Eu marquei várias coisas, mas a cosmovisão indígena ainda assim é uma coisa que você fica, meu Deus, eu fiquei maravilhada, sabe? Eu fiquei assim, nossa, por que a gente não pensa assim, sabe? Que absurdo! Por puro preconceito a gente não pensa dessa forma, sabe? Seria tão mais fácil, seria tão, não sei, faria tão melhor pra gente, mas, enfim, foi um livro que exigiu um pouco mais da minha compreensão, mas é o tipo do livro que eu preciso reler. Eu já peguei outros livros dele, eu conheci o Ailton Krenak pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, e tá aí a dica. O menor livro do seu autor favorito. Parece que é gordinho, mas ele na verdade é pequeno, que ele tem em torno de 200 páginas, que é o... Ixi, eu peguei o Pride and Prejudice. Não, a pessoa tá louca, né? Que é o Persuasão, da Jane Austen. Eu tenho outra edição dele aqui, que eu não sei onde eu coloquei. Tá bem aqui, mas esse aqui é o mais pequenininho, digamos. Que é o Persuasão, da Jane Austen. Ele tem em torno de 200 páginas, 200 e poucas páginas. E é o último livro dela escrito em vida ainda, né? Mas foi publicado depois da morte dela. É um livro que você sente que o final acontece de uma forma um pouco abrupta. Como ela já estava escrevendo ele doente, eu sinto que ela já percebeu que ela poderia morrer, porque naquela época a pessoa ficava doente, as chances de morrer eram muito grandes. Então eu acho que ela percebeu ali, olha, eu vou dar uma adiantada nessa história, vou terminar logo esse livro antes que aconteça algo pior, né? Então a história termina de uma forma um pouco mais acelerada, mas é um livro maravilhoso. Pra mim ele só perde pra Orgulho e Preconceito. Porém, é um livro maravilhoso. Tem gente que prefere ele a Orgulho e Preconceito. O menor livro de não ficção da sua estante. Eu ia falar do Pequeno Manual Antirracista, mas eu não sei cadê ele. Então fica aí a dica do Pequeno Manual Antirracista também. Porém, eu peguei aqui o A Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. É o livro mais conhecido dele, acho que é o Walden. Mas esse livro aqui, eu inclusive comprei a edição da Antofágica que meu pai afanou e levou pra Rondônia, né? Porque as letras dele tem um tamanho melhor, ele tem uma diagramação melhor ali, tem textos de apoio. Mas esse livro aqui eu li em inglês na época da faculdade e comprei esse livro aqui na época ainda pro meu pai ler. Ele tem 80 páginas e olha o tamanho da letra. Ele é o tipo do livro que você encontra na internet. Eu acho que em português você encontra, né, o texto dele, porque o texto dele não é um texto tão grande assim. Ele vai falar de até que ponto você deve obedecer leis que são injustas. Isso com base na vivência do próprio Thoreau naquela época, que ele chegou a ser preso por não pagar impostos, que naquela época ainda os Estados Unidos ainda eram um país escravagista, então ele se recusava a pagar impostos que apoiavam a escravidão. Então, assim, ele faz um ensaio sobre isso, mas é uma coisa, assim, fenomenal, sabe? Lógico, tem coisas que não se aplicam mais, mas é um ensaio ainda super válido para se ler. Por isso, eu acho válido você ler textos que complementam essa leitura, que fazem análises, né? Que dão uma atualizada nesse texto. Ele inspirou, inclusive, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, mas tem gente que leva ele pro lado ruim, claro. Mas você dando uma atualizada e pegando textos de apoio, eu acho que vai ser um complemento fenomenal para esse tipo de texto. O menor livro de uma série ou coleção. Eu tenho vários, mas eu peguei aqui O Presente Inesperado da Tessa Dare, que é uma novela da série Spindle Cove. Ele tem 107 páginas, porque a letra dele tá bem grande. Eu não lembro direito, esse aqui vai falar da Violet, porque ali na série Spindle Cove é o nome do local ali, de uma pequena vila, né, na Inglaterra, para onde se dirigiam, para onde mandavam jovens que não se adequavam à sociedade, sabe? Ou que, né, a sociedade não se adequava a ela, que é o mais
mais certo, mas jovens solteironas, jovens que gostavam de ler demais, jovens que não queriam casar, né, que se recusavam a casar e aí mandavam elas para esses locais. E aí tem os livros principais e tem essas novelas aqui que são livros mais curtos. Um livro pequeno que inspirou um filme ou série. Aí é pequeno, mas parece mais gordinho por causa da grossura do papel, mas é pequeno porque é uma HQ. Eu peguei aqui o quarto livro da série Heartstopper, já tá garantido o segundo e o terceira temporada, mas esse aqui foi o mais recente lançado no Brasil. O último vai ser o quinto volume, eu tô esperando ansiosa, e eu amei. Eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta muito de assistir adaptação, não porque a adaptação fique ruim, mas é que às vezes fica tão legal na minha cabeça que qualquer coisa que passe na TV vai estragar. Então, foi uma grata surpresa que eu tive esse ano de assistir Heartstopper. E é bem curtinho, você faz assim em menos de 1 hora, sabe? Eu acho que você faz em meia hora. Mas é o tipo da coisa que você vai querer reler várias vezes. É pequeno, mas quase abandonei. Foi outro livro que eu li em etapas, sabe? Às vezes eu dava um tempo mais longo, mas ele é bem curtinho também, nessa edição Foi o primeiro livro publicado pela Antofágica. Essa edição da Antofágica, que tem letras enormes e uma diagramação bem grande também, ela tem 225 páginas, mas olha como é que é. Tem um espaçamento, uma letrona, que é o Metamorfose, do Franz Kafka. Então, assim, eu lia, e aí dava um tempo, e eu lia de novo. Não é que eu abandonei, mas, né, eu dava ali aquelas paradas, sabe? Porque não é um texto fácil também, né? Esses textos, assim, eles requerem um pouco mais. Você tem que estar mais atento para pescar ali algumas coisas, porque eles têm ali umas entradas ali, umas partes mais filosóficas, principalmente esse aqui, porque é uma coisa meio surreal, assim. Ele não explica porque que o Gregor Samsa se transformou num inseto. Então, assim, você vai ter que ir lendo e parando para refletir sobre diversos aspectos da história, né? Então não é um livro que você vai fazer papum, apesar de muita gente indicar, mas é o tipo do livro que eu indico. Ó, vai lendo devagar, é um livro curtinho, mas não lê ele rápido. Quer ler rápido? Lê. Ele é fluido, dá pra ler ele rápido. Mas eu acho que ele é o tipo do texto que você vai comendo e mastigando devagar. Então, assim, eu não abandonei. Mas se a gente for pensar no quase, eu ia lá, deixava ele parado, depois voltava, ia lá, deixava ele parado. Eu não lembro quanto tempo eu levei, mas pro tamanho do texto, ele não foi tão rápido assim. Bom, é isso. Eu vou deixar as perguntas dessa tag lá na descrição. Se você quiser responder e me marcar, eu vou adorar ver suas respostas. E eu vou marcar algumas pessoas, porque eu acho que essa tag aí tem que ir pra frente, né? Vai ser legal ver as respostas de outras pessoas. Como sempre, vou marcar a Cássia e a Tabata, a Mônica, do Próximo Livro é o Melhor, a Polly, do Entre Livros e Personagens, a Glácia e o Mikael, que um dia eu sei que eles vão fazer a tag, né? Eles demoram, mas respondem. O Edu, do Loquefichos, o Darwin, do Seleção Literária, que eu sei que vai ter indicações ótimas, a Ive, o Otávio, que eu não sei como é que tá a produção de conteúdo dele, mas eu adoraria saber as respostas dele, nem que seja lá pelo Instagram, a Rô, do Biblioteca da Rô, e é isso. E sinta-se à vontade, sinta-se convidado para responder, tanto no YouTube, quanto no seu Instagram, quanto no seu TikTok. Não sei se cabe no TikTok, mas faça 2 vídeos aí respondendo. Vamos espalhar essa tag que eu achei ela muito legal, beleza? E vamos lá para os comentários conversar. Bote também suas respostas lá nos comentários que vai ser muito legal. Tudo bem? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!